Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez à Escola do Discípulo. Eu sou Yuri Breder e a gente está aqui para estudar um pouco mais da Palavra de Deus. Como é que você está? Como é que começou esse ano de 2023 para você? Muitas dificuldades, muitos problemas, tribulações. Olha, fique tranquilo que a nossa aula de hoje vai falar bastante sobre isso. E com certeza Deus vai falar ao seu coração quando a gente entrar no primeiro capítulo dessa nova carta, dessa nova série de exposições, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, hoje nós não estamos ao vivo, mas eu quero agradecer a todos que estão acompanhando, vocês que já são de muito tempo, né, que já acompanham a gente aqui, sejam muito bem-vindos aos que estão chegando de novo, ou novamente, né, aqueles que estão vindo pela primeira vez, então podem também se inscrever aí no canal, clica aí em se inscrever, ativa as notificações, e você também pode se tornar membro do canal da Escola do Discípulo, nos ajudando e cooperando para que esses vídeos continuem sendo feitos. Eu espero de coração que esses vídeos tenham abençoado a sua vida ao longo desses anos, e esse é o nosso desejo, continuar servindo para que a igreja seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Nós então começaremos a exposição da segunda carta de Paulo aos Coríntios e vai ser muito especial. Eu quero começar então, depois de já ter pedido para você deixar sua curtida nesse vídeo, convidar você para que nós então oremos juntos ao Senhor. Deus amado, Deus bendito, nós louvamos o teu precioso nome. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus, de estarmos juntos uns com os outros, meditando na tua palavra e abrindo o nosso coração para a voz e a ministração do teu Santo Espírito. Cremos, ó Deus, que o Senhor está aqui conosco, ó Pai. E é isso que nos enche de expectativa, de que nós não estamos simplesmente adquirindo mais instruções ou informações sobre o Senhor, mas estamos diante da Tua face para um encontro significativo e transformador. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa expectativa. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, é isso aí. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos hoje falar bem rapidamente, hoje será uma aula mais curta, porque é uma introdução. Nós vamos falar sobre como é que essa carta foi escrita, quando foi escrita, quais eram os propósitos no coração do apóstolo Paulo ao escrevê-la e alguns detalhes, alguns ensinamentos que a gente encontra no primeiro capítulo. Então, sempre que você vier para assistir a aula da escola, venha com o seu caderno, com a sua caneta para você fazer as suas anotações e também com a sua Bíblia. Bom, sem mais delongas, aqui nós temos um breve resumo dessa carta de Paulo. O autor é o apóstolo Paulo. Obviamente, nós temos uma autoria declarada dele já no capítulo 1 no primeiro versículo, e também lá no capítulo 10, versículo 1, novamente nós temos a confirmação da autoria. É importante a gente frisar isso, porque dentro da teologia existe alguma disputa sobre a autoria das cartas, né? Sejam elas de Paulo ou a autoria dos evangelhos, mas nós na Escola do Discípulo cremos que essa carta foi escrita sim pelo apóstolo Paulo, nós temos motivos o suficiente para não questionarmos essa autoria, e ele escreve juntamente com Timóteo, nós vamos ver isso no versículo 1 também. A data, aproximadamente 55 depois de Cristo. E o propósito de Paulo era instruir a igreja nas suas áreas de fraqueza, explicar a sua mudança de itinerário, né, de rotas de viagem, e explicar-se sobre a sua última carta, uma carta que nós na teologia chamamos de carta severa, e defender o seu apostolado, aplicar a disciplina e dar conselhos práticos. Veja só, essa é uma carta onde Paulo vai falar bastante sobre o seu apostolado. Tem uma concentração grande do pronome nós, né? Tudo que é nós, nosso, a nós, toda hora nós vemos Paulo falando aí na primeira pessoa do plural, porque ele tem que defender muitas vezes a si próprio, as suas atitudes e o seu apostolado diante de uma igreja que o desafiava. Se você acompanhou a nossa exposição na primeira carta, você sabe que essa era uma das igrejas mais difíceis
que o apóstolo Paulo tinha que pastorear. Era também uma das mais amadas, não é? Porque Paulo continua insistindo com esses irmãos, apesar de tantos desafios e de muitas vezes ele ser desrespeitado mesmo, sabe? Na cara dura, ele continua investindo e amando esses irmãos. E começar a ler essa carta já é, para mim pessoalmente, uma grande lição que Deus ministra ao meu coração, né? Nós muitas vezes achamos problemas nas igrejas, eu ouço muito isso, as pessoas reclamando das suas comunidades locais ou dos seus líderes, mas na verdade o amor ele se confirma na adversidade, não quando está tudo bem. E é assim que nós vemos o amor de Paulo se confirmando por essa igreja no meio dos problemas. É isso que prova que Paulo realmente os amava. Então, Paulo, ele dedica um grande tempo dessa carta para explicar o seu apostolado, explicar aquilo que ele faz, aquilo que ele deixa de fazer, mas também com muito amor e com muito carinho ministrar a esses irmãos. E o versículo-chave que todos nós conhecemos está lá em 2 Coríntios 12, 9, que diz: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós vamos ver nessa carta várias vezes os temas de sofrimento, perseverança, fraqueza, dificuldades, livramentos, e talvez isso não seja tão importante para você, mas é para mim. Porque essa carta é um estímulo a permanecer, é um estímulo a entender que Deus é o Pai de todas as consolações, que mesmo quando nós atravessamos momentos difíceis, onde ficamos até desesperados da própria vida, Deus vem ao nosso encontro e Deus nos mantém firmes para cumprir o propósito do seu coração. Então essa carta realmente é maravilhosa. Bom, a cidade de Corinto, você vê aí, eu coloquei aí no mapa circulado de vermelho, ela era a capital da Acaia, né? Acaia era essa região da Grécia e Corinto era a cidade mais importante da Acaia, então era a sua capital. Você pode ver a relação que há ali, né, de distância e de temporalidades, né, de geografia, entre Éfeso, Colossos, Galácia, Jerusalém está ali naquela estrelinha azul. Então olha de onde que Paulo saiu até onde ele chegou, né, para plantar essa igreja de Corinto. Quais eram algumas características gerais dessa cidade? Bom, ela era uma grande e importante cidade da Grécia, ela tinha sua população majoritária formada por escravos. Era uma cidade portuária e por isso recebia muitas influências de muitos lugares diferentes, né? Então era uma rota comercial muito importante, mas era também um centro cultural e religioso muito importante. Se você quer um pouco mais de detalhes sobre isso, na primeira aula de 1 Coríntios, eu gastei um pouco mais de tempo explicando como que era a sociedade lá dos Coríntios e disse também que era uma cidade marcada por paganismo e imoralidade. Charles Swindoll conta que Corinto era conhecido como o banheiro público do mundo, para dar uma noção dessa promiscuidade, da sujeira que havia ali naquela cidade. Inclusive, alguns estudiosos identificaram um termo na literatura antiga, que era o termo corintianizar. É complicado porque a gente tem um time chamado Corinthians, né? E que algumas pessoas podem até pegar e fazer esse paralelo, mas corintianizar era um verbo naquela época, quando você queria dizer que uma pessoa havia se perdido, ele se corintianizou. Ele ficou como os coríntios, e então era tão decadente, né, moralmente falando, aquela sociedade, que tinha até essa palavra. Uma cidade de muito paganismo, de muitos templos, né, templos pagãos, onde aconteciam cultos, e até na primeira carta nós falamos um pouquinho sobre qual deveria ser a atitude do cristão frente a esses lugares que ofereciam carnes sacrificadas e grandes festas, se é lícito para o cristão participar dessas coisas ou não. Então, se você tem essa dúvida, volta lá na nossa exposição passada. E era conhecida também por ser uma cidade de atletas. Havia os Jogos Istmicos, que eram os grandes jogos, quase tão importantes quanto os Jogos Olímpicos, que aconteciam em outro lugar, né? Mas ali era uma cidade bastante importante, muito populosa, de muitos desafios. E ali, depois que Paulo passou por aquela cidade, ficou cerca de 1 ano e meio, a gente lê isso lá em Atos 18, quando ele
quando passa pela cidade, fica ali cerca de 18 meses com eles, ele planta a igreja, juntamente com Áquila e Priscila, seus parceiros. E então, pouco tempo depois que ele sai de lá, falsos mestres começam a ter mais liberdade entre aqueles irmãos, mais influência, e aí começam uma série de dificuldades, né? Os coríntios eram marcados por serem cismáticos, eles serem divididos em grupinhos, eles competirem uns com os outros e serem muito orgulhosos, grupos que realmente eram soberbos, de serem muito contenciosos, existe essa palavra? Não é isso que eu quero dizer, não. Eles eram muito briguentos, eles iam até mesmo para os tribunais, né, os tribunais seculares, para resolver toda e qualquer picuinha que acontecia dentro da igreja. Havia problemas de imoralidade sexual flagrantes, que tem também uma relação muito importante com essa carta. Lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, nós vemos que Paulo chamou a atenção da igreja porque eles estavam permitindo que uma pessoa da igreja tivesse relações sexuais com a sua madrasta. E isso era conhecido por todos e a igreja deixava que isso acontecesse sem disciplina alguma. E aí Paulo diz que aquela pessoa deveria ser então disciplinada. Então a gente tinha diversos problemas, tinha problemas acerca de dúvidas sobre a ressurreição de Jesus, ou como seria a ressurreição dos mortos, e nós falamos sobre tudo isso já na primeira exposição, mas só para você ter uma noção de como era essa cidade, como era essa igreja. Bom, vamos então entrar no texto. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas coisas chamam a minha atenção aqui, algumas que são muito interessantes e outras que mexem com o meu coração. Em primeiro lugar, Paulo, ele declara que ele é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ele começa a sua carta com essa nota de autoridade, não porque ele quisesse se valer disso. Nós vemos muitas vezes que Paulo abre mão de poder receber recursos financeiros, ele abre mão de poder estar certo em várias ocasiões em prol da igreja. Mas então por que Paulo, sendo tão humilde, começa fazendo essa afirmação da sua posição? Porque ali naquela igreja, muitas pessoas questionavam se ele era apóstolo de verdade ou não. Uma vez que os apóstolos, os conhecidos como os 12 apóstolos, haviam conhecido Jesus, andaram com Jesus, viram o seu batismo, viram a sua morte e a sua ressurreição, e Paulo chegou depois dessa história. Então alguns diziam que ele não podia estar em pé de igualdade com Pedro, ou com Tiago, ou com João, mas isso não é verdade. Nós vemos várias vezes, e Paulo explica isso para nós, que ele esteve com Jesus ressuscitado, que Jesus apareceu a ele, o comissionou e que a igreja o recebeu como voz apostólica. Então ele começa dizendo: olha, eu estou muito seguro de quem eu sou. Eu sou apóstolo não por vontade de homens, mas pela vontade de Deus e apóstolo de Cristo Jesus. Então, se você é líder, se você é um líder de pequenos grupos na sua igreja, se você lidera um ministério, se você é pastor, ou se você é um evangelista, saiba que Deus tem um chamado para você. E esse chamado você deve abraçá-lo. Ainda que pessoas possam questionar o seu chamado, ainda que pessoas possam dizer: não é bem assim, eu não reconheço fulano como um líder, e às vezes até por conta das dificuldades você fique se perguntando: será mesmo que Deus me chamou para isso? Está sendo tão difícil, né? Eu acho que eu não tenho essas características para ser um pastor. Não, seja estimulado pela convicção que o apóstolo Paulo tinha, de que mesmo tratando com uma igreja difícil, mesmo tratando de muitas dificuldades que ele tinha convicção que estava ali porque ele era chamado por Jesus Cristo, ele era apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Então que você possa dizer: eu sou, no meu caso, eu sou pastor de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Eu sou um marido pela vontade de Deus. Eu sou um líder na casa do Senhor pela vontade de Deus. E que isso encha você de responsabilidade, de segurança para cumprir o teu ministério. Amém? Ele
fala a igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Acaia. Duas coisas interessantes. Em primeiro lugar, Corinto, uma cidade horrível, uma cidade terrível, cheia de todas aquelas coisas que a gente falou. Mas Deus tinha uma igreja ali. Interessante isso, é que nós nos preocupamos muito com a imoralidade da nossa sociedade. Nos importamos e nos incomodamos com o grau de indecência no mundo em que nós vivemos. Toda hora a gente abre o jornal, a gente ouve as notícias, a gente fala, meu Deus, onde que o mundo vai parar? Não é? Mas olha só como que Paulo coloca essa ideia de que havia uma igreja de Deus em Corinto. Deus nos chamou para sermos igreja em Corinto, em Campo Grande, nos piores lugares do mundo. Deus nos chamou para sermos igrejas no lugar idólatra, no lugar imoral. Deus não quer que nós saiamos do mundo, mas permaneçamos nele e sejamos fiéis a Deus no momento em que estamos vivendo. Por isso não devemos ter aquela fé escapista que não olha para os lados, né, como se eu não quero me envolver aqui, não. Deus tem, assim como Deus tinha uma igreja em Corinto, Deus tem uma igreja no Brasil, Deus tem uma igreja na sua cidade, Deus tem uma igreja aí onde você mora, você faz parte dessa igreja. Então, isso significa que Deus não abandonou esses lugares. Deus continua agindo no Brasil, Deus continua agindo em Campo Grande, Deus continua agindo no mundo, porque Ele tem uma igreja ali. Então, que isso enche o seu coração de ânimo e dizendo, não, eu faço parte da ação de Deus no meio deste mundo caído. Mas essa carta que Paulo escreveu não era só para os coríntios, para a cidade de Corinto, porque ele diz, juntamente com todos os santos de toda a Acaia. Acaia, então, era essa região maior, da qual Corinto era a capital. Paulo escreve, parece que já com a perspectiva, ou com o interesse, que essa carta viajasse para outras igrejas, para outros lugares, e que eles também fossem abençoados por aquilo que estava ali escrito. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui uma saudação muito comum, uma saudação paulina que mistura graça, o termo charis no grego, e o termo paz, shalom, um termo muito importante para os judeus, porque em Cristo, judeus e gentios são um só. Deus é Deus de judeus e dos gentios. Por isso, graça e paz a todos, né? Da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, seguindo em frente, no versículo 3 e 4, ele já começa a falar sobre o tema desse primeiro capítulo, sobre consolação, sobre dificuldade, provação e ressurreição. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Paulo, ele começa bendizendo a Deus, e não é uma bendição curta ou comum, ele dá espaço a adjetivos para Deus, e ele diz, bendito seja Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, porque é assim que Paulo estava provando o caráter de Deus. Olha só como que Paulo, ele dá alguns adjetivos a Deus, baseado naquilo que ele está vivendo, precisando e recebendo da parte de Deus. O fato de que Paulo está passando, e nós vamos ver isso mais adiante, que ele está passando por provações e dificuldades, faz com que ele entenda Deus como um Deus que é Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Então, as dificuldades que a gente atravessa nos ajudam a conhecer a Deus de maneira mais profunda. Você pode até anotar aí, quais são as dificuldades que você tem atravessado e como que isso tem te feito conhecer a Deus de maneira mais profunda. Deus é o Deus de toda a consolação, e Ele nos consola nas nossas tribulações, para que nós possamos consolar a outras pessoas com as consolações que recebemos de Deus.
Então olha só que bênção, que Deus ele realmente nos consola a todos, Ele é o Pai de todas as misericórdias, mas muitas vezes nós recebemos essa consolação e essa misericórdia do próprio Deus, outras vezes recebemos consolação e misericórdia de outras pessoas, mas essas pessoas também receberam de Deus. Olha que maravilhoso, que esse dom perfeito que vem do Pai das luzes é derramado nos nossos corações, não com o propósito de nos fazer o centro do universo, mas fazermos de nós também distribuidores, não é? Administradores de consolo, administradores de palavras de encorajamento. Isso acontece porque quando passamos por dificuldades e somos visitados por Deus, a nossa alegria é tanta que ela se transforma em testemunho. E nós podemos dizer para as pessoas, olha, você está passando por isso, deixa eu te contar a minha história. Eu também já estive mal, e é exatamente isso que Paulo vai fazer mais à frente. Eu também já estive mal, eu também já estive passando por momentos difíceis, mas Deus me consolou, Ele foi fiel, e Ele foi fiel na minha história, Ele pode ser fiel na sua história também. E aí aquela consolação que nós recebemos de Deus, passamos a entregar para as pessoas. Por isso que testemunho é uma palavra importante. Tem cristãos que não gostam muito de dar testemunho, não gostam de falar daquilo que Deus está fazendo na vida deles. Essas pessoas julgam que as ações de Deus elas são coisas muito particulares e que, de uma certa forma, ninguém quer saber, não vou ficar falando, né, com medo de estar se exaltando, com medo de que as pessoas pensem, lá vai o santarrão, lá vai a fulana que tem as experiências com Deus. E aí algumas pessoas deixam de dar testemunhos importantes com medo que os outros vão pensar. Mas, na verdade, Deus nos consola para que, através desse consolo, nós consolemos a outros. E a maneira que a gente faz isso é dando testemunho, é estando próximos, é ministrando as pessoas. Então, em nome de Jesus, se você tem vivido coisas com Deus, livramentos, provisão, se você tem vivido curas, se você tem vivido a coisa maravilhosa que é ganhar pessoas para Jesus, você tem vivido coisas maravilhosas no seu tempo a sós com Deus, entenda que Deus está te dando essas coisas para que você também possa abençoar outras. Existem pessoas que estão chorando, estão esperando o consolo que Deus já deu a você, para que esse consolo chegue até elas. Então seja essa extensão do consolo de Deus a todas as pessoas. Amém? Você já passou por alguma situação, coloca aí nos comentários, já passou por alguma situação em que o consolo de alguém foi o consolo de Deus? Em que Deus te consolou através de um abraço de alguém, de uma palavra, de uma amizade? Coloca aí a sua experiência. Isso já aconteceu com você? Comigo já aconteceu muitas vezes, muitas e muitas vezes. Bom, vamos lá. No versículo seguinte, versículo 5, nós lemos assim: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Às vezes a gente tem a impressão de que as tribulações são muito maiores do que o consolo, né? Que a tribulação vem sempre e o consolo de vez em quando. Mas Paulo está dizendo que não, que do mesmo jeito que nós temos muitas tribulações, nós também temos muita consolação. Às vezes nós não percebemos isso porque nos focamos só nos problemas, nos focamos naquelas coisas das quais a gente reclama. Mas se você parar para focar na consolação que você tem recebido, nas bênçãos que Deus tem te dado, nos amigos, na igreja, na provisão, no trabalho, no recurso, na saúde, você vai ver que Deus tem te dado muito mais consolo do que você imaginava. E que da mesma forma que às vezes parece que os problemas vêm aos montes, a presença de Deus dá conta de todas elas. A presença de Deus dá conta de tudo, a consolação de Deus também sobeja. E isso também acontece quando nós nos deixamos ser usados por Deus, né, para consolar outros. Versículo 8 diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Presta atenção, muita coisa para ver nesse versículo aqui. Em primeiro lugar, Paulo tinha começado a falar sobre consolação, mas ele não estava falando da boca para fora. Aquela oração que dá adjetivos para Deus, dizendo: Deus, obrigado porque o Senhor é o Pai das misericórdias. Obrigado porque o Senhor é o Deus de toda consolação. Essa oração profunda e conhecedora de Deus nasceu da própria experiência de Paulo. Ele não está falando sobre algo que não viveu.
E é importante, agora ele está dando testemunho, que é o que a gente falou que devemos fazer. Ele está dando testemunho, dizendo, olha, eu não quero que vocês desconheçam as tribulações que nós sofremos na província da Ásia. Nós não temos como saber exatamente quais foram essas provações. Certeza que foram muitas, né? Paulo sofreu muitas vezes nas listas que ele apresenta para nós, tanto em 1 Coríntios quanto aqui em 2 Coríntios, ele fala sobre ser lançado em feras, que eu acho que na verdade deve ser no sentido metafórico, porque ele como cidadão romano não podia ser lançado a feras, mas como se tivesse sido, né? Muitas vezes ele foi preso, muitas vezes ele foi açoitado, muitas vezes ele foi interrogado, então ele passou por muitos sofrimentos. E ele diz que, presta atenção, que foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Olha só que interessante. As tribulações foram além da capacidade de suportar. Isso traz algum conflito com a nossa teologia do dia a dia? A nossa teologia comum, ordinária? Muitas vezes. Por quê? Eu não sei se você já ouviu alguém dizer assim, não, fica tranquilo, você está passando por isso, se você está passando é porque você consegue dar conta, porque Deus não nos dá tribulação maior do que a gente possa suportar. Isso é mentira. Paulo está dizendo exatamente o oposto. A tribulação era maior do que a capacidade de suportar. Na verdade, essa confusão é de um outro versículo, né? Quando nós aprendemos que Deus não nos dá tentação maior do que possamos suportar, mas juntamente com a tentação já nos provê o escape. Então, tentação é diferente de provação, tá joia? Tentação, quando nós somos tentados, Deus não nos tenta além da nossa capacidade e nos dá livramento no mesmo momento. Agora, provações, muitas vezes a gente vai passar por situações que a gente fala, não dou conta, e não dá mesmo. E sabe por que não dá? Para que você aprenda aquilo que nós lemos como versículo-chave de 2 Coríntios. Para que você saiba que a graça te basta, que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso mostra para nós também que provação, e provação difícil, não é um monopólio de não crente, ou monopólio de gente que não tem vida com Deus. Paulo, o grande apóstolo, o homem que escreveu vários livros do nosso Novo Testamento, está dizendo, eu cheguei a desistir da vida. Tem um autor que diz que isso era quase que uma morte emocional, ele desistiu de viver. Ele não via mais saída, e ele chegou naquele ponto que você diz, tudo se foi, acabou, não tem mais volta. É isso que quer dizer, perdemos a esperança da própria vida. Deixa eu te perguntar, você já chegou num momento desse? Você está passando por um momento desse? Um momento de desespero, de olhar em volta e dizer, cara, não tem mais saída, não tem o que eu fazer, estamos perdidos. Muitas pessoas estão sentindo exatamente isso agora, seja pela situação que o nosso país está vivendo, seja por problemas pessoais, seja por problemas às vezes no casamento. As pessoas estão dizendo, cara, meu casamento acabou, não tem como mais meu casamento sobreviver, não tem como mais a minha família permanecer. A minha igreja, olha, só Deus, não tem mais nada que eu possa fazer pela minha igreja. Era exatamente esse ponto em que Paulo estava. Perdeu a esperança da vida. E perder a esperança da vida é algo que nos acomete muitas vezes, e o problema é quando a gente começa a viver nessa situação, em vez de correr para Deus. Porque olha só o que ele diz em seguida. Lá no versículo 10 e 11 ele diz, Deus nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Então Paulo está dizendo que ele chegou ao fundo do poço, chegou àquela situação em que nada mais adianta. Mas o que aconteceu? Deus nos livrou. Paulo chegou a tal ponto de desilusão que ele acredita que esse livramento de Deus era semelhante à ressurreição. Ele nos ressuscitou,
Ele nos fez viver novamente, onde não havia mais perspectiva de vida, Deus fez brotar vida. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, existe vida para você, existe vida para o seu casamento, existe vida para o nosso país, existe vida para a sua igreja. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de ressurreição. Não existe fundo do poço de onde Deus não possa nos tirar ou tirar você. E essa é a lição que Paulo dá para nós, sobre um Deus que é Pai de todo consolo, um Deus que é Pai de misericórdias, que nos vê passando por situações onde a gente desistiu, onde a gente já morreu, e ainda assim vem, nos resgata e nos ressuscita. Olha só o que o Kistemaker diz. Mesmo Paulo chegando à beira da morte, ele não morreu. Você pode estar achando que você está à beira da morte, mas você não morreu. Deus quis que você abandonasse a sua confiança, que ele abandonasse a sua confiança em si, e que em vez disso ele pusesse toda a sua confiança em Deus. Estar às portas da morte significa um completo abandono de todo sinal de confiança em si, e uma dependência plena em Deus somente. Essa é a confiança que Paulo tem em mente. E eu quero te sugerir uma oração. Se você está passando por esse momento, pare tudo, feche os seus olhos e diga: Senhor, olhando para a minha vida, olhando para as situações à minha volta, parece que tudo está definitivamente perdido, sem vida, parece que tudo já morreu. Mas em nome de Jesus, eu invoco o poder da sua ressurreição. Que eu comece a provar da sua ressurreição em todas as áreas da minha vida, e que o meu coração ressuscite, que a minha vida de oração ressuscite, que o meu amor pela tua palavra ressuscite, que o meu amor pela igreja ressuscite, que o meu amor pela minha esposa, pelo meu marido ressuscitem. Deus, eu chamo essa realidade espiritual que já habita dentro de mim, o poder da ressurreição, para que eu comece a ver este poder manifesto na minha vida. Faça essa oração todos os dias, até você começar a provar de fato, com fé, dessa alegria que agora Paulo provava. Depois, lá no versículo 15, nós vemos: confiando nisso, confiando nessa graça de Deus, confiando nesse livramento, confiando que Ele nos traria a bom termo, eu planejava primeiro visitá-los na minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que eu fiz levianamente? Ou será que eu faço os meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? O que tinha acontecido aqui? Paulo havia prometido àqueles coríntios, aquelas pessoas, que ele viajaria para lá, que ele os veria, voltando da Macedônia. Mas aconteceram algumas coisas no meio do caminho que fizeram com que Paulo mudasse os seus planos e preferisse não ir para Corinto naquela oportunidade e que fosse depois. E o que aconteceu? O fato dele ter dito que ia num momento e não foi em outro, ou queria ir em outro, fez com que aqueles opositores de Paulo começassem a falar e fofocar sobre ele, dizendo assim: olha, viu como ele não tem palavra? Viu, ele fala e ele não cumpre, ele não tem credibilidade, isso não pode ser um apóstolo, ele fala uma coisa e depois não cumpre e tal, falando como se isso tivesse acontecido por uma falha de caráter do apóstolo Paulo. E Paulo então começa a falar sobre isso. Ele disse: olha, os planos mudaram, mas quando eu estive entre vocês sabem como eu vivo, vocês sabem quem eu sou. Eu estive com vocês aí 18 meses, 1 ano e meio. Vocês sabem que eu sou uma pessoa de caráter e de confiança. O que aconteceu foi uma mudança de planos, mas isso não é uma mudança do meu coração. Então, isso é interessante, porque Paulo fez planos, eles não deram certo, mas ele continua fazendo planos. Isso ensina para nós, eu falei isso na última aula de 1 Coríntios, que às vezes a gente faz planos e eles não se cumprem, por vontade de Deus, por outras situações que às vezes a gente não tem controle, a gente não sabe. Mas isso não deve gerar em nós medo de planejar. Pelo contrário, a gente deve continuar planejando no Senhor, fazendo planos para abençoar, para visitar pessoas, para pregar o Evangelho, mas sabendo que Deus é quem tem todo o controle nas mãos. Porque no final das contas, a vontade de Deus é sempre melhor. Então, com certeza em 2022 você fez planos que não deram certo. E também em 2022 você viveu coisas que você não planejou.
algumas coisas deram certo e você nem estava preparado para elas. É assim que Deus faz, justamente para que a gente possa permanecer no centro da vontade dEle e aprendermos a sermos flexíveis, a sermos dependentes de Deus, a orarmos, mas também esperarmos e ficarmos felizes em todas as situações. É isso que Paulo está dizendo, e ele está dizendo, olha, eu não sou mundano, eu não faço planos dizendo sim e não ao mesmo tempo. Ah, eu vou, mas na verdade talvez eu não vá. Não, Paulo não era assim. E já caminhando para o final do capítulo, ele diz, ora, é Deus que faz com que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que eu não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu quis poupar vocês. Por que Paulo quis poupá-los? Porque a situação de Paulo com os coríntios estava um pouco difícil. Olha só, nós temos duas cartas na Bíblia que nós chamamos de 1ª e 2ª Coríntios. Mas, na verdade, foram 4 cartas de Paulo aos Coríntios. É que 2 nós não temos. Quando Paulo escreve a primeira carta, lá no capítulo 5, quando ele começa a falar sobre a questão da imoralidade, ele diz o seguinte, eu já os escrevi por carta, e agora volto a dizer. Ou seja, então antes de 1 Coríntios, já tinha uma carta. Então, na verdade, 1 Coríntios é 2 Coríntios. Quando nós chegamos em 2 Coríntios, nós vamos ler, vemos que houve uma outra carta que Paulo chama de carta severa, né? Uma carta que era também de Laodiceia, talvez, e que se perdeu. E aí Paulo então escreve essa que nós chamamos de 2 Coríntios, mas é a 4ª aos Coríntios, né? Então, só essa curiosidade é interessante. Mas, então, antes de Paulo escrever essa carta, Paulo escreveu uma carta severa, falando com os irmãos de Corinto e, de uma certa forma, muito dura, né? Dando repreensão a eles, né? Para que eles tanto disciplinassem quem estava andando de maneira errada, mas essa carta severa gerou alguma tristeza no coração dos coríntios. E aí Paulo diz, olha, por isso que eu não fui visitar vocês, porque eu sabia que vocês estavam tristes, então foi para poupá-los que eu não fui. É isso que Paulo está dizendo. Mas eu quero chamar a atenção, é isso que Deus diz, isso que Paulo diz aqui, no versículo 21 e 22, ele diz, ora, é Deus que faz com que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito nos nossos corações como garantia daquilo que está por vir. E esse versículo falou bastante ao meu coração, porque quando passamos por provações e dificuldades, que é praticamente o tema dessa aula de hoje, nós ficamos com medo de desistir. Quando nós vemos pessoas queridas passando por dificuldades, nós tememos se elas vão permanecer até o final ou não. Eu sou assim, como pastor, às vezes, olhando a vida de pessoas que eu acompanho, que eu discipulo, ovelhas que eu pastoreio, eu muitas vezes olhando para a minha vida, para a minha família, tantas dúvidas vêm no momento da adversidade, né? Mas esse versículo precisa estar impresso no meu coração e no seu coração. Deus é que faz com que nós permaneçamos firmes em Cristo. Não é porque Deus age pontualmente, quando a gente está triste, Deus vai lá e coloca um sorriso no seu rosto, ou manda um presente. Não são ações fortuitas que Deus estabelece para nos restaurar. Não, pelo contrário, Ele nos ungiu, Ele nos selou como propriedade e pôs em nós o seu Espírito como garantia do que está por vir. Ei, entenda uma coisa, presta bastante atenção. Você pertence a Deus. Ele te amou, Ele te comprou, morreu por você, colocou o Espírito Santo dEle em você. É óbvio que você não vai se perder. É claro, senão Deus seria mentiroso, senão Jesus teria feito tudo isso por nada. Então nós podemos confiar em Deus que vai ficar tudo bem, podemos confiar que Deus vai nos fazer permanecer firmes. Não só porque Ele é um Deus bonzinho, que quer ver todo mundo feliz, mas porque Ele nos ama profundamente e nos comprou, colocou em nós o selo da sua propriedade. E se Ele fez tudo isso por nós,
é porque Ele vai ficar conosco até o fim. Ele será fiel até o fim, e a fidelidade dele garantirá a minha fidelidade até o fim. Amém? Essa é a introdução, o primeiro capítulo dessa carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, ou na verdade a quarta carta de Paulo aos Coríntios, e que guarda para nós tantas lições profundas como essa. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu nem perguntei no começo da aula de onde vocês eram, né? Mas coloca aí no chat, nos comentários, de onde que você está falando, coloca aí aquilo que mais te abençoou nessa aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aí nos comentários também, a gente vai poder voltar para responder dúvidas depois. E na semana que vem, nesse mesmo horário, né, aqui no canal da Escola do Discípulo, domingo às 11 horas da manhã do horário de Brasília, a gente entra então na nossa segunda aula, 2 Coríntios capítulo 2. Amém? Então é isso, se você ainda não se inscreveu ou já ia sair da transmissão sem se inscrever no canal, faça isso agora, deixa a sua curtida, compartilha essa aula com outras pessoas, chama os seus amigos, chama seus liderados, sua família, fala assim com eles, vamos estudar 2 Coríntios agora no começo de 2023 e faça disso um hábito virtuoso, né? Estudar a palavra de Deus todos os domingos aqui com a gente. Tá joia? É isso aí, queridos. Deus abençoe vocês e até a próxima.